Gente, vamos dar uma olhadinha naquelas questões que ficaram, eu acho que eu mandei para vocês elas no PDF, mas eu vou colocar aí também na plataforma e para vocês acompanharem, tá? Então, essa questão de 2008, e ela é uma questão bem chatinha mesmo. Vamos tentar entender, então, o que ela está pedindo. A média aritmética das notas de matemática em uma turma de 25 alunos em um dos 12 colégios militares existentes no Brasil diminuiu em 0,1 se alterarmos uma das notas para 6,8. A referida nota, sem ser alterada, é... Bom, gente, então vamos tirar as primeiras informações aí. O que não nos importa, que são 12 colégios militares existentes no Brasil. Não, para a prova de matemática não importa isso, muito menos para essa questão, tá? O que nos importa é que eu tenho uma média, né, de 25 alunos numa turma e foi diminuído uma nota para 6,8 e a média diminuiu 0,1. Tá, vamos tentar entender. Eu tinha uma média que era o quê? Era a soma total, né, das notas sobre o total de alunos. Era essa média, tá? Então dá pra gente isolar, então, essa soma total aí é 25 vezes a média, tá? E o que tá dizendo? No momento que foi alterada essa nota para 6,8, mas então eu quero saber quanto é que era a soma total antes de ser alterada, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 6,8, ou seja, se eu tiro uma nota das 25, fica 25 menos 1, né? Ou 24. O que aconteceu? A média diminui em 0,1, tá? Então eu vou retirar essa nota para eu saber quanto que era essa média e depois conseguir achar quanto que era a soma total e nós podemos retornar e achar qual era o valor da nota. Bom, o que nós podemos fazer aqui agora? Isolar não vai dar, né? Porque nós temos duas incógnitas aqui. Então, eu vou multiplicar cruzado aqui. Então, eu vou ficar com a soma total, menos 6,8, igual a 24, que multiplica a média, menos 0,1. Ou a soma total, menos 6,8, vai ser, fazendo a distributiva, 24 vezes a média, menos 24 vezes 0,1, vai dar 2,4. Só que nós já isolamos a soma total em função da média. Então, só para a gente ficar com uma incógnita, o que nós vamos fazer então? No lugar da soma total, eu vou colocar aquele 25m lá. Então, eu vou ficar com 25m menos 6,8 igual a 24m menos 2,4. Vamos deixar, então, no mesmo membro a incógnita. 25m menos 24m igual a 6,8 menos 2,4. Então, eu vou ter que m, 6,8 menos 2,4 é 4,4. Bom, já achei a média aqui, pelo menos, tá? A média depois que nós tirarmos o 6,8, no caso. Agora, eu posso substituir esse m lá naquele valor da soma total lá, ó. Então, a nossa soma total, que é 25 vezes m, vai ficar 25 vezes 4,4, que é a mesma coisa que 110. Achei a soma total. Bom, achei o m, que era a nossa média, achei a soma total. Agora, vamos retornar ao problema. Para eu saber que nota, o quanto que foi retirado dessa nota, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar um valor da soma total sobre o total. Isso vai ser igual a média menos 0,1, né? No caso, a nossa média ali é 4,4. Estamos retornando o problema para saber quanto que foi retirado aí para dar 6,8. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ficar com... Multiplicando cruzado não, aqui vai dar 110 menos x sobre 25 igual a 4,3. Agora sim dá para multiplicar cruzado. Então, nós vamos ficar com 110 menos x e 25 vezes 4,3
vai dar 107,5, tá? Vamos isolar esse x. Então, esse x passando positivo vai ficar 110 menos 107,5. Então, o nosso x é 2,5. Ah, o que é o x, Lidiane? Agora já me compliquei todo. Tá, lembrando. O que nós fizemos? Tiramos o 6,8 da nota total e o 0,1 da média para saber quem era a média primeiro, que nós achamos, e a soma total, que era 110. Depois, nós colocamos esse valor aqui, que seria o valor retirado do 6,8 para a média baixar. Então, se esse valor foi retirado do 6,8, para eu saber qual era a nota anterior, antes do 6,8, foi retirado 2,5, então eu vou colocar de novo. A nota real vai ser o quê? 6,8 mais 2,5. Esse x foi o que foi retirado do 6,8. Então, nós ficamos com 9,3, tá? Então, em comparação com as questões da apostila, essa questão é bem mais complicadinha, né, gente? Mas é de 2008, as provas de 2008, 2009, 2010, elas tinham umas questões bem mais elaboradas, né? Mas, por enquanto, era isso. Vamos a essa questão de 2010. Então, numa sala de aula, a média das idades dos 50 alunos era de 22,5 anos. Vamos lá. Então, nós tínhamos que a média, ou seja, a soma total das idades dos alunos, que eram 50, era 22,5. Então, dá pra gente isolar essa soma total. 50 vezes 22,5 vai dar 1.125, tá? Passei os 50 lá multiplicando. No cálculo da média, foram consideradas idades com anos completos. Transcorridas algumas semanas, houve a desistência de um aluno e a média das idades caiu para 22. Então, o que aconteceu? Da soma total, eu tirei alguém aí. Porque um aluno desistiu. Então, fica 50 menos 1, ou 49, já direto. E a média caiu para 22. Tá? Considerando-se que nesse período, a idade do aluno que desistiu é igual a... Então, o que ele está pedindo? O x. Ele está pedindo a idade que foi retirada aí. Então, vamos só substituir, então. A soma total é 1.125 menos x sobre 50 menos 1, 49, igual a 22, tá? Multiplicando cruzado, nós vamos ficar com 1.125 menos x, 49 vezes 22 vai dar 1.078, tá? Então, nós temos que x, ó, passa ele positivo, e esse aqui vai passar negativo. 1.125 menos 1.078, que nos dá um total de 47 anos. Letra D. Então, essa questão bem tranquila, tá, gente? Então, ele sempre vai nos dar uma informação de uma média anterior e depois que saiu alguém ou um grupo, que nem aquela das caixas, né? N, sei lá. Então, vai sair um número e aí eu quero saber qual era a idade ou a altura correspondente a essa pessoa. Uma questão bem... Essa questão, sim, bem interessante, tá? De 2010. 2015. Então, o Exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos e compareceram 500 candidatos para sargento e 100 para cabo. Na prova, a média de todos os candidatos foi 4, olha só. Então, o que ele está dizendo? Que a soma das notas dos sargentos mais a soma das notas dos cabos, dividido pelo número, né, total de 500 sargentos mais 100 cabos, a média foi 4, tá? Então, dá pra gente isolar isso aqui, ó. Então, ele tá dando a informação que a soma dos sargentos mais a soma dos cabos é igual a 4 vezes 600 aqui, né? 2.400. Tá? Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Na prova, a média de todos foi 4 e a média entre os candidatos a sargento foi 3,8. Olha só que interessante. Então, a média dos sargentos, ou seja, o total de sargentos sobre o número de sargentos, que são 500, foi 3,8. Olha só, já dá para isolar, então, a soma das notas dos sargentos,
500 vezes 3,8, nós vamos ficar com 1.900. Vamos ver o que ele está pedindo. Qual foi a média entre os candidatos a cabo? Ou seja, qual seria a média entre os candidatos a cabo? A soma das notas do candidato a cabo sobre o número total de cabos, 100. Opa, como é que eu acho essa soma aqui dos cabos? Simplesmente substituindo a soma dos sargentos lá em cima. Ó. Então, vou ficar com o quê? 1.900 mais a soma das notas dos cabos igual a 2.400. O que isso vai nos dar? Que a soma da nota dos cabos é 2.400 menos 1.900. Vai dar 500. Ah, então era só o que me faltava aqui mesmo, ó. Então vai ser 500 sobre 100. A nota dos cabos, a média da nota dos cabos, então, é 5. Bem tranquilo isso aqui, letra E. Fechou. Tá, gente? Não sei se ficou meio bagunçado aqui. Mas qualquer coisa, o bom do vídeo é isso. Vocês podem pausar, vocês podem me perguntar depois, vocês podem pedir que eu faça de novo, não tem problema, tá? Então, a última questão aí é de 2011. Também um pouquinho complicadinho, mas vocês podem ver que quanto mais antiga a prova, mais complicadinha é as questões. Então, em uma turma, a média aritmética das notas é 7,5. Bom, o que ele quis dizer com isso? Que a soma total das notas sobre o número total de pessoas é 7,5, tá? Não sei, vamos ver o que ele vai falar. Então, sabe-se que a média aritmética das notas das mulheres é 8 e da nota dos homens é 6. Tá, então ele fez uma divisão assim, ó, que a soma da nota das mulheres sobre o número de mulheres, que é a média, é 8, e a soma das notas dos homens sobre o número de homens é 6. O que ele dividiu, então, a turma? Ele dividiu a turma em homens e mulheres. Assim como a questão anterior, a turma estava dividida em cabos e sargentos, aqui está dividido em homens e mulheres. Então, o que quer dizer essa soma total? Quer dizer a soma das notas das mulheres mais a soma das notas dos homens. E o que quer dizer esse total? Mulheres mais homens. Tá? Então, nós traduzimos esse T aqui, por enquanto, para deixar só duas incógnitas. Então, isso aqui é 7,5. Então, pode-se afirmar que o número total de alunos... Opa! Então, gente, o que nós vamos fazer? Primeiro, isolar aqui. Quem que seria a soma das mulheres? M vezes 8, 8M. E a soma dos homens? 6 vezes H, 6H. Ai, ficou parecido esse meu M e esse H, né? Mas não dá mal. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos retornar lá naquela primeira ali, ó. A primeira relação. E substituir. Aonde tem soma mulheres, eu vou colocar 8M. Então, vai ficar 8M. Mais, onde tem soma homens, eu vou colocar 6H. Então, sobre M mais H igual a 7,5. Ah, professora, mas ele deu mais uma informação. É verdade. Então, vamos olhar que informação é essa. O número de mulheres excede o de homens em 8. Excede, gente. Olha, excede. Então, quer dizer que o número de mulheres é o número de homens mais 8. Ela excede em 8, tá? Opa, já tenho até como transformar essa nossa relação aqui que nós fizemos em uma incógnita só. Então, aonde tem M, eu vou colocar H mais 8, tá? Então, vamos indicar aqui. Então, vai ficar 8, H mais 8, né? 8 que multiplica H mais 8, mais 6H, sobre o M, que é H mais 8, mais H, igual a 7,5. Pronto, agora eu fiquei com só uma incógnita. Vamos lá. Depois eu retorno com a questão aqui. Vamos fazer a distributiva, então, aqui. 8 vezes H, 8H. 8 vezes 8, 64. Mais 6H. Sobre H mais H, 2H. Mais 8. Igual a 7,5. 8H mais 6H, 14H mais 64, igual. Aí eu vou passar isso aqui multiplicando lá, tá, gente?
vai ficar 7,5 que multiplica 2H mais 8, tá? Então, vamos continuar trabalhando aí só com essa incógnita. 14H mais 64, aqui nós vamos fazer a distributiva, né? Então, 7,5 vezes 2 vai dar 15H e 7,5 vezes 8 vai dar 60. Bom, eu vou trazer esse 14 para cá que eu acho que é melhor, ou tanto faz, né? Então, vai ficar 64 menos 60 e 15H menos 14H. O que vai acontecer aqui? Vai ficar só um H, né? Então, vai ficar H igual a 4. E o que ele tá pedindo? Já me perdi nessa questão. Achei o número de homens. Só que ele tá pedindo o número total de alunos da turma. Vamos ver as informações que eu tenho. Eu tenho que o número de mulheres é o número de homens mais 8. Então, se o número de homens é 4, mais 8, vai dar 12 mulheres. E qual que é o total de alunos, então? O total é 4 mais 12, igual a 16. Letra D, tá? Então, bem legal essa questão também de 2011. Continuamos, então, na próxima semana com PA e PG.